Estamos começando mais um programa feito especialmente para você, amigo esportista, e a você também, admirador do Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade. E, como sempre, lembrar a todos que nós temos aí à sua disposição o nosso site, que é www.lcam.com.br, e também nosso e-mail, que é lcam.com.br. Está à sua disposição para nos mandar o seu pedido de participação, avisos e eventos, conquista de sua modalidade esportiva ou de qualquer assunto relacionado ao esporte de nossa região para o nosso programa, ok? Espero a sua participação. Nos ligue ou pelo menos nos acesse para saber o que está acontecendo ou nos mande aí alguma coisa do esporte de Cubatão e até mesmo reclamações, como nós sempre estamos recebendo aqui algumas reclamações, já vamos passar para você. E como sempre, o nosso programa aqui tem novos convidados, atletas, né, professores ilustres aqui de nossa cidade, e hoje está aqui participando é o professor Ortides dos Santos Rocha, conhecido no mundo esportivo como o professor Neco. Aqui está aqui à minha esquerda. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação nesse programa. Olá, estamos aqui. Quero agradecer primeiramente pelo convite da TV Polo, o Barbosa, o Carlos e todo o pessoal aí que estão nos assistindo. Vamos falar um pouco sobre o esporte dentro da cidade, principalmente do pedestrianismo e o ciclismo, que são as modalidades que eu coordeno dentro do município de Cubatão. Está envolvido diretamente, não é isso, professor? Diretamente. Já vamos conversar e hoje também aqui apresentar, como sempre, o presidente da Liga Cubatense de Artes Marciais, né, que é o professor Carlos, faixa preta em kickbox. Tudo bem, professor? Muitas novidades para hoje? Tudo bom, é um prazer estar aqui novamente. E feliz por ter você de volta aqui, né, voltando dos Jogos Abertos, dos Jogos Regionais. Jogos Regionais. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho dos Jogos Regionais aqui também, né? Isso, já. Jogos Regionais que aconteceu agora no período de 18 a 30 de julho, né? Eu estava lá acompanhando a delegação, também o profissional que estava lá, nós temos muitas informações aí para passar para vocês. E nós temos uma ausência hoje, né, professor? É o que eu ia falar agora. O pessoal deve estar notando a ausência aqui do professor Wilson novamente, né? Aliás, ele nos ligou, né, informando que ele já está descendo a serra. Ele estava novamente lá na casa do KLB, que não é mais KLB, é KWB, né? Que é Kiko, o Wilson e o Bruno. Então, O Leandro saiu fora, então. o Leandro saiu fora. Quem está no lugar do Leandro agora é o seu Wilson, é KWB, né? E, bom, vamos conversar então agora um pouquinho aqui com o professor Neco, mas primeiramente eu queria saber como se teve o início no esporte, o seu início, o seu chamado ao esporte, professor, quando se iniciou isso? 1977, com o professor Roberto Dick. Com o professor Roberto no Colégio Dick. Lincoln Feliciano, aqui no bairro da Vila Nova. Na Vila Nova. Então já iniciou diretamente no atletismo. No atletismo. Qual a modalidade? Provas de 5 mil e 10 quilômetros. 5 quilômetros e 10 quilômetros. Na época também foi quando surgiu o professor Adilson Ramos. Como um grande atleta ainda na época, arremesso de peso, era um grande. Aliás, na época ele foi recordista, ele chegou a ser recordista sul-americano, né? Recordista sul-americano. E ficou por um bom tempo como recordista, né? Poxa, aliás, e o professor de todos vocês era o professor Dick, né? Grande professor Dick, se estivesse assistindo aí, um grande abraço. E eu vejo que o professor Dick deixou pupilos, deixou o Adilson, né? E deixou a sua pessoa, né? E hoje você está agregado, vamos dizer, focado qual modalidade dentro do atletismo, diretamente? Hoje eu estou responsável pela modalidade de pedestrianismo, que faz parte da Federação Paulista de Atletismo, e há 2 anos eu venho comandando a equipe de ciclismo do município. Poxa, 2 modalidades é importante e que, como sempre, trazendo medalhas, né? Muitas e muitas medalhas. Aliás, o atletismo, de parabéns aqui, sempre trazendo muitas medalhas ao nosso município, que é bem representado, né, o atletismo. Sempre participando dos circuitos e sempre voltando com bastante medalha. Sim, é como também temos a parte do paradesportivo, né, que também faz parte do atletismo, né? Isso, que também, o PCD. O professor Wagner e o professor Renato. O professor Renato. O Wagner e o Renato também trazendo grandes medalhas. Eles estão na competição. Estão na competição, né? E também ganharam muitas medalhas nos Jogos Regionais. Nós vamos trazê-lo aqui também. Mas, diretamente na sua modalidade, como é que foi o pedestrianismo nos Jogos Regionais?
pedestrianismo, na realidade, cedeu 9 atletas, incluindo o Daniel, que já faz parte do atletismo, para participar de jogos regionais. Tivemos aí o Luiz Carlos Fernandes, de 37 anos, que foi medalha de prata nos 10 quilômetros. Tivemos praticamente todos os atletas que participaram do masculino pontuaram para a cidade no atletismo. Todos, né? Todos participaram. Ficou em que colocação o pedestrianismo? Ou é um conjunto, o atletismo? É um conjunto, atletismo. Aí vai todas as categorias, arremesso de peso, de disco, lançamento de dardo, né? Aí todas as provas é um conjunto, é somatório. A pontuação Soma toda a pontuação. Num total único. Total atletismo. Pô, gente, que o atletismo, então, no geral, ficou em que colocação na primeira divisão? Ficou, tá lembrado mais ou menos? Quantos pontos? Ficou atrás de... Terceira colocação no masculino e 7º no feminino. Poxa, nós ficamos na frente de Santos, então? Sim. Poxa, então tá bem, ó, sempre estamos ótimos aí, então, porque Estamos bem representados. da Baixada Santista, Na primeira divisão. da Baixada Santista, na primeira divisão, o atletismo ficou em primeiro lugar no masculino, não é isso? Terceiro lugar no masculino e no feminino em 7º. Isso. Perdemos somente para São Caetano e São Bernardo do Campo. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas só, no geral, agora, no geral, Cubatão ficou em que posição nos jogos regionais? No geral mesmo. No geral, eu quero dizer, em todas as modalidades. Você está lembrado aí? Você tem esses dados aí para nos passar? Tem? Porque, se não me falha a melhor memória, nós ficamos em 7º colocado. Atrás de Cubatão ficou Guarujá e São Vicente. Ficou Guarujá e São Vicente. E eu fiquei sabendo umas informações, eu sei que está no regulamento. Infelizmente, Cubatão desceu para a 2ª divisão, né? Isso, de acordo com o regulamento, Cubatão deve descer para a 2ª divisão, porque a primeira divisão é composta por 8 municípios. Só que Santo André, por estar na 2ª divisão e foi a cidade sede dos jogos regionais, então abre exceção para participarem. Ela ganha o direito de participar. Só que caem 3 da primeira divisão, sendo que sobe 2 da 2ª. Então desce Cubatão, Guarujá e São Vicente, e da 2ª divisão vem Ribeirão Pires e Mongaguá para a primeira divisão ano que vem. Também na verdade Cubatão desceu, mas eu digo aqui de primeira mão que Cubatão perdeu a oportunidade de continuar na primeira divisão. O que poderíamos fazer para continuar na primeira divisão? Era sediar os jogos do ano que vem, de 2012. E eu sei que eu tenho algumas informações que me parece que Guarujá vai sediar esses jogos, não tenho certeza. Porque eu acredito que Guarujá não vai querer descer para a 2ª divisão. Então, espertamente, né, ou Guarujá ou São Vicente vai sediar esses jogos. O Cubatão perdeu a oportunidade aí de... Mas vamos ser sinceros que Cubatão não tem condições de sediar uns jogos regionais, né? Não, tem sim, nós temos os próprios municipais, a estrutura nós temos. Agora, se você falar assim... Adequada? Se as estruturas estão adequadas aos jogos regionais, precisa de algumas reformas. Mas, claro. Se tivesse as melhorias, vamos adequar. Eu sei que nós estamos com falta até de quadra, né? As quadras, no caso... Estão deixando a desejar. As nossas quadras, elas estão também sem a metragem, no caso do handebol, né? O handebol, se eu não estiver enganado agora, as que não sei se é 40 ou é 30 o espaço de largura, não é isso? Não estou lembrado agora. Mas tem que ter uma, acho que é 40 no comprimento e acho que é 20, eu não estou lembrado agora as medições, e nós parece que nós não temos uma quadra de handebol. A pista de atletismo também. A pista de atletismo também precisa de uma grande reforma. A pista de atletismo, que aliás eu também estou sabendo que a nossa pista de atletismo hoje não se pode também nem ter campeonato da federação de atletismo, porque ela está realmente fora das questões oficiais lá, não tá de acordo, né? Se fizer um raio-x... E uma pista que eu fiz parte da inauguração, aliás, essa pista, o polo esportivo foi inaugurado na gestão do prefeito José Oswaldo Passarelli, e foi inaugurada com um campeonato, não sei se você já estava lá, com um campeonato sul-americano de atletismo juvenil.
Você lembra desse campeonato sul-americano? Teve aqui vários países, teve o Peru, o Chile, a Argentina, Paraguai, Uruguai. Nossa, vários países ficaram alojados nas escolas. Foi uma coisa assim, ó, que nunca a Baixada Santista tinha recebido. Foi uma coisa muito grande. Teve uma boa cobertura do jornalismo escrito, da televisão, né, do rádio. Olha, foi uma coisa assim que colocou o Cubatão assim num patamar muito importante na área esportiva naquela época, né? Você estava nessa inauguração, quando foi o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Juvenil? Na época ainda não fazia parte do esporte. Se eu não estiver enganado, isso foi em 84 ou foi 85? Não, minto. Não foi nenhum desses dois. Foi em 87, 88. Foi na segunda administração, se eu não estiver enganado, na segunda administração do José Oswaldo Passarelli. Então, agora... Porque até o Ney Serra acho que ficou 10 meses, né? Em 85. E aí ele voltou, o Passarelli voltou eleito em 86. E aí, eu sei que foi assim, de 86 a 88 que aconteceu esse campeonato. Não estou lembrando, acho que foi 87 a 88. Nós já até comentamos aqui esse campeonato sul-americano de atletismo, que aconteceu em alguns programas anteriores. Mas, professor Neco, isso aí que ano que vem nós já estamos na segunda divisão. Mas nós tivemos uma boa participação na primeira divisão, né, quase em todas as modalidades, né? Foi até uma surpresa. Aliás, dou aqui meu parabéns aos atletas e guerreiros de Cubatão. Porque os atletas de Cubatão são realmente guerreiros, né? Com tanta coisa faltando, mesmo assim nós conseguimos assim lutar de igual para igual com atletas de cidades assim grandiosas, como São Caetano, São Bernardo, não é mesmo? Osasco, que são assim potências, não somente em atletas, mas na questão estrutural, né, financeira, e o suporte que essas cidades dão. Como é que você achou, fazendo um relato assim rapidamente? A participação do município em si, acho que foi excelente. Pelo que nós temos hoje de estrutura. É isso que eu ia falar, pela estrutura que eles têm em comparação às outras. Infelizmente, nós fomos para a segunda divisão, vamos de cabeça erguida. Ano que vem, se fizermos um trabalho do jeito que vem sendo feito e der uma melhorada, com certeza ano que vem a gente pode até estar aqui falando. Não, exatamente. Está indo para ser campeã da segunda divisão. Novamente. O material humano o Cubatão tem para ser trabalhado. Mas com a estrutura que tem hoje, fica difícil competir de igual para igual com as demais cidades. Exatamente, foi o que o professor Neco acabou de dizer. Se continuar essa mesma equipe que está hoje, né, continuar a estrutura, ou vir a melhorar, com certeza, o ano que vem, seremos campeões da segunda divisão. E até o professor Neco aqui passou para nós aqui, falou que é o seguinte, que nós temos que ir de cabeça erguida para a segunda divisão. Nós apenas descemos para a segunda divisão por causa do regulamento. Nós ficamos em 7º lugar, né, na pontuação geral. Atrás de nós estava São Vicente e Guarujá, mas o regulamento diz a cidade sede, né, continua na primeira divisão. E aí, infelizmente, Cubatão desce, mas por motivo do regulamento. Mas vamos continuar conversando aqui a respeito dos jogos regionais e muitas outras coisas, logicamente, principalmente do pedestrianismo e ciclismo, né? Mas no momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte. Voltamos já já, não saia daí. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte, iniciando aqui o segundo bloco. Continuamos ainda com o professor Neco aqui falando sobre atletismo. Logicamente, a modalidade que ele predomina é o pedestrianismo e o ciclismo há mais ou menos 2 anos. E eu gostaria aqui de conversar com o professor Neco a respeito das suas modalidades. Nesses campeonatos, principalmente nos jogos regionais, que dá para se encontrar com muitas cidades, né? Há uma troca de técnicas, assim, novas formas de treinamento, professor? Sim. Durante os jogos regionais, aqui os professores conversam, passam algumas informações novas tecnologias que estão surgindo no mercado, para assim estar passando para os seus atletas. E esse ano, você sentiu alguma mudança na delegação de Cubatão nos jogos regionais? Mudança?
Eu digo num todo, né? Num todo. A Eu senti estrutura que a estrutura, lá no alojamento. Eu tenho algumas coisas a relatar, mas eu gostaria de ouvir da sua pessoa. Bom, eu esse ano fui acompanhando exclusivamente o ciclismo, então eu não tenho nem muita coisa para falar sobre o que aconteceu de novo dentro da equipe de apoio, o pessoal da cozinha. Eu fui mais para acompanhar o ciclismo, então eu fiquei durante só 3 dias, e era do alojamento para a competição é na rua, então não acompanhei muito assim. Você ficou durante quantos dias lá? 4 dias. 4 dias? Não, mas o que eu estou dizendo, eu pensei que você estava sabendo. As novidades que eu sei que foram implantadas foi a questão da nutricionista, né? Que o técnico poderia pedir à nutricionista uma alimentação diferenciada para os atletas no dia da competição. E a outra coisa foi a criação do seguro para o atleta, né? Sim, que foi criado esse ano, que aliás, digo aqui para vocês, hein? Foi uma coisa aí que foi até pedida pelos atletas da modalidade capoeira. A professora Renê, a secretária, que de pronto atendeu e que viu que realmente era viável e necessário. Meus parabéns aí, agradeço à professora Renê, né, nossa secretária, por ter nos levado aí a nutricionista e também criado aí o seguro atleta. Mas, e a estrutura estava boa lá? O alojamento, a escola, como sempre, tudo 100%? Perfeito. Infelizmente tivemos alguns ocorridos, fazem parte já dos jogos regionais. Sempre acontece, não tem como evitar, por mais que você trabalhe para não acontecer. Mas, na parte do ciclismo, não tenho o que reclamar, os atletas, eu acho que atenderam, como é que se diz? As expectativas, aquilo que já era esperado, né, mais ou menos. Esperado. Muitas vezes a gente nem espera, né? As coisas acontecem assim no dia da competição. Você fala assim, poxa, aquele atleta ali, eu acredito que ele vai estar nas finais, né? Mas aí quando você vai ver, realmente o cara tem uma superação muito grande, não é isso mesmo? Exatamente. Foi o caso do nosso atleta, o Ivan Bandeira, foi quarto colocado na prova de resistência, que é uma prova de 100 km. Infelizmente não deu para trazer medalha de bronze, mas teve um excelente resultado. Os outros meninos são todos atletas juvenil, são promessa para o futuro. É o Murilo, o Ricardo, o Kleber e o Rodrigo, então são atletas novos, é a segunda vez que eles estão participando de jogos regionais. Essa prova que teve lá dos 100 km durou quantas horas? É uma prova de 2 horas, são 2 horas de prova, ou 100 km, então eles fazem um aproximado. Vai chegando às 2 horas, não vai chegar aos 100 km, então eles colocam lá 10 minutos antes de fechar as 2 horas de prova, mostram uma plaquinha para o atleta e faltam 3 voltas. Aí, quer dizer que... ou 100 km. Quer dizer que não precisa ser os 100 km, por exemplo, são só realmente 120 minutos. Então, quando está, por exemplo, nos 110 minutos, ou seja, 1h50, aí fala assim, olha, mais 3 voltas e finaliza. Quer dizer, e quantos quilômetros alcançaram nessas 2 horas lá? 96 quilômetros. 96 quilômetros. Quer dizer que mais 4 quilômetros daria o quê? Mais 5 minutos, é isso? 5, 10, 5? Aproximadamente. Mais 5, 10 minutos, né? Poxa, então é uma prova muito rápida, se você for ver, porque muitas vezes aqui a maratona, a São Silvestre dá o quê, mais ou menos? A São Silvestre dá 20... São Silvestre é uma prova de 15 quilômetros. O pessoal às vezes pensa que é uma maratona. Não, eu sei que não é uma maratona. É 42 quilômetros. Então a São Silvestre hoje é uma prova de 15 quilômetros. Que eles fazem o quê? 20 mil atletas. Que fazem o quê? 45 minutos. Não, acho que é menos, né? O colocado é abaixo de 45. Mas a média o primeiro colocado é 40, se eu não me engano, agora não tem, mas é 44 ou 45 minutos. Prova veloz. Poxa, então essa de 100 km aí foi muito mais veloz, porque se você colocar 40 minutos, 15 km, e eles fizeram 96 km em 2 horas, essa prova de 100 km é muito mais rápida, né? Muito mais rápida. E no ciclismo lá, como é que foram os meninos? Foram bem, né? Como eu falei, eles são atletas novos, tirando o Ivan Bandeira, que já é um experiente. Infelizmente, nós não conseguimos colocar o Acácio para participar dos jogos regionais, problemas burocráticos.
mas tiveram excelente resultado. E agora, daqui para frente, do segundo semestre? Agora quais nós as vamos para competições as disso? competições regionais e o ciclismo é regional e dentro da capital. O pedestrianismo são todas provas regionais. Nós trabalhamos, os atletas têm uma ajuda de custo, que é o ADOT e a Bolsa de Estudo. Então eu tenho um acordo com eles do pedestrianismo. Eles são praticamente obrigados a correr, principalmente o Campeonato Santista, que são 6 corridas durante o ano. Já teve 6 3. etapas? São 6 etapas, nós participamos de 3. Estamos na vice-liderança do campeonato, estamos perdendo apenas para Santos. No próximo dia 21 teremos a 4ª etapa e o Circuito das Praias, que é uma competição de 6 etapas também, já tivemos 3, vamos ter a 4ª etapa agora dia 14, está faltando alguns detalhes entre a administração municipal e a empresa que realiza o evento, para nós podemos participar no próximo dia 14. Poxa, muito importante. Alguma pergunta, professor Carlos? Inclusive desse circuito da praia, o Cláudio Honor, às vezes ele vem aqui, ele sempre comenta desse evento, ele sempre participa. O Cláudio Honor é sempre ativo nas competições. A gente chama do vovô Cláudio Honor. Ele mesmo fala, meu compadre. É um exemplo também de atleta, Cláudio Honor. Aí de persistência, tá ali no pódio. Agora eu queria aproveitar isso aí. Desse tempo todo, conta alguns que se destacaram. Adilson Dama. Adilson Dama Pereira, atleta de 100, corre 100 quilômetros na casa aí abaixo de 8 horas. Para quem não conhece, o Adilson Dama mora no Jardim Casqueiro. Ele faz as provas de 100 quilômetros e 10, 5. Então, onde eu pedi para o Adilson estar nas competições, ele vai, com certeza. E representa bem a cidade. Tem representado. Infelizmente, esse ano nós não tivemos a prova de 100 km, que seria realizada no Jardim Casqueiro. Voltamos o ano passado a realizar, foi a 5ª ultramaratona, e esse ano, infelizmente, nós não tivemos a prova. Mas ele está aí treinando para, se houver algum convite, acho que no mês de setembro, talvez tenha uma competição aqui no Brasil. E essas provas de 100 km, eu ia perguntar, mas por que não aconteceu esse ano em Cubatão? Não sei nem explicar o que ocorreu, se foi problema burocrático da prefeitura ou não houve interesse, isso eu não sei nem explicar. É uma pena que é uma prova... Mas a federação, ela faz parte desses 100 km? Ela faz parte? É uma prova oficial. É uma prova oficial realizada no Brasil. Essa prova de 100 km ela é oficial para ser realizada na cidade de Cubatão, porque a empresa que faz, ela escolhe o município. Como no Brasil nós tivemos 5 edições, 4, então... sempre foi realizado aqui em Cubatão. Era na época do Ney Serra, eu lembro. Depois deram uma parada e voltamos o ano passado, o ano retrasado, o ano passado. Infelizmente esse ano nós não realizamos a prova. Esse ano não teve a edição. Uma prova que traz grandes nomes do esporte, nem nós trouxemos aí os cubanos. É uma prova muito importante para a cidade. Importante no calendário nacional e para o município, né? Mas infelizmente, vamos ver se o ano que vem a gente senta, conversa com a administração, com algum Vamos torcer para eles terem noção da importância de uma prova como essa, e não só uma prova como essa, mas outros eventos que às vezes deixam de acontecer aqui na cidade. Isso, nós tivemos aí o Alexandre Sartorato também, que correu já correu essa prova de 100 km lá fora na Europa, também um especialista. Eu lembro, ele se destacou muito nessa prova de longa distância. Isso, hoje ele trabalha mais parte social, o Alexandre ele se preocupa muito com esse lado social, então são as competições hoje, para ele, não é nem 100 km, são provas de 24 horas, 200 km. Desafios, né? São desafios. Que ele vai tentando se superar com o passar do tempo. Dele. Agora, uma perguntinha só. Quanto tempo leva essa prova de 100 km? 8 horas. A prova de 100 km, ela na realidade, para a federação, são 12 horas de prova. Se começar às 7 da manhã, tem que terminar às 7 da noite. Agora, o primeiro colocado faz abaixo de 7 horas. Mas abaixo de 7 horas? Abaixo de 7 horas, 6 horas e pouco. Essa semana nós estivemos conversando lá, inclusive o Wilson Dama, parece que teve um atleta, não lembro qual foi o país, mas já fez abaixo de 6 horas os 100 km. Então, o pessoal está aí. São as novas tecnologias. Os caras estão correndo com tênis de rodinha, porque aliás já tem o tênis de rodinha. A alimentação é diferente, o equipamento é outro. Tem toda uma preparação para fazer uma prova de 100 km. Então, e a tecnologia está aí para isso, é para melhorar tempo, é para
melhorar o resultado do atleta, para estar representando bem o país em qual ele vai designado para participar de uma prova dessa, né? Então, não é qualquer um que corre uma prova de 100 km. 10 km hoje, a gente pode até falar que, se você colocar um tênis e falar que vai correr uma prova de 10 km, você consegue, no seu ritmo, cada um dentro do seu ritmo. Isso é importante. Mas faz, é uma prova de 10 km. Eu brinquei aqui na questão do tênis com rodinha, existe os tênis de rodinha para as crianças brincarem. Mas a questão é que esses atletas, super atletas que correm esses 100 km aí, eles têm um preparo físico, eles têm uma alimentação, tem a sua vestimenta que é feita especialmente para aquela prova. O tênis também, né? Ele é confeccionado para... tecido, ele não acumula o suor, né? Isso, é tudo... A tecnologia está avançando cada vez mais, a gente não sabe onde vai parar. Antigamente você corria uma São Silvestre, que nem o Cláudio Honor mesmo, aí nós tivemos falando... Nós corremos descalço a São Silvestre, nunca pensávamos que ia chegar aí. Tem um tênis próprio para correr 5 mil, 10 mil, uma prova de 100 km. É aquelas máquinas que você pisa para você fazer modela, um tênis próprio para o seu pé. O Marilson está aí é a prova disso, né? O Marilson hoje, onde ele vai correr, não sei qual é o patrocinador dele, eu lembro da última vez era a Nike, então ele vai para a fábrica para fazer um tênis apropriado. Conforme a pisada dele. A pisada dele. Hoje você vai num evento, numa corrida de rua, tipo os 10 km aí, Tribuna, ou as provas em São Paulo hoje, você tem todo um equipamento, todo um aparato para receber o atleta iniciante, porque ele vai lá e só indo lá para ver. Professor Neco, você tem mais algum relato aí da área esportiva para nos passar? Pode ser do ciclismo ou do atletismo, né? Bom, como eu falei, aí, o pedestrianismo nós tivemos aí uma época boa, que foi 2001 a 2008. Nós vencemos aí todos os campeonatos santistas. Infelizmente, de 3 anos para cá, nós estamos batendo de frente com a equipe de Santos, que eles deram uma remodulada, tanto em atleta, contratação. Mas eu acho que o pedestrianismo, hoje nós temos aí 177 títulos. Eu estou frente ao pedestrianismo desde 1997. Já trouxemos aí para a cidade quase 5 mil premiações em medalha e troféu, porque antigamente era só medalha. Hoje, premiação para o atleta não é só a medalha é participação. O pódio hoje é troféu e, se tiver patrocinador, aí vem ajuda financeira, outra coisa. Estamos liderando o campeonato, que é o Ciclo das Praias. Já há 10 anos nós participamos. Desde 99, quando era campeonato metropolitano, a equipe de pedestrianismo, que é diretamente da prefeitura, a que eu tomo conta, então é exclusiva da SEMES Cubatão, pedestrianismo SEMES Cubatão. Nós vencemos todos os campeonatos do Circuito das Praias. Esse ano nós ficamos fora da primeira etapa, entramos na segunda, participamos da terceira etapa, já retomamos lá o topo da tabela do ranking. Nós estamos liderando o ranking do Circuito das Praias, esperamos o apoio da administração para a gente estar dando continuidade no trabalho. Muito bem. Professor, o senhor está de parabéns pelo trabalho, espero que retorne aqui outras vezes, né? Para relatar como é que está o atletismo, até mesmo se for o caso, depois de todas essas etapas que deverão ser concluídas até o final do ano, e você retornar aqui para falar como é que foi o desempenho do atletismo e do ciclismo. E agora, nesse momento, eu gostaria que a sua pessoa fizesse as considerações finais ao programa. Muito obrigado pela sua participação, espero que retorne o mais breve possível. Só tenho a agradecer você da TV Polo aí, o Carlos, você falou lá, o Kleber e o Ricardo, pela participação. E agradecer principalmente a Translíder, hoje que é a concessionária de transporte. Eu não posso deixar de agradecer, que hoje o pedestrianismo, esse ano, inclusive, em especial, a Translíder que está nos fornecendo o transporte para estar indo nas competições. Nós estamos com problema de condução na nossa prefeitura, então a Translíder que tem cedido todas as conduções em termos de ônibus para o pedestrianismo. Então, parabéns à Translíder, né, Barbosa? Parabéns à Translíder aí, né, por essa ajuda aqui ao nosso esporte de Cubatão. Professor, obrigado pela sua participação. E olha, faremos um pequeno intervalo agora no programa Ligado no Esporte. Voltamos já já. Não saia daí, nem mude de canal, hein? Fique ligado.
Olá, estamos de volta com o programa Ligado no Esporte, iniciando aqui o terceiro bloco. Tem uma novidade aí aos nossos telespectadores. Chegou aqui em nosso programa, aqui em nosso estúdio, o professor Wilson, árbitro internacional de kickbox. Fiquei sabendo que a sua hospedagem lá na casa do KWB não foi muito boa não, né? Parece que negaram até água pro rapaz, para ele ir embora cedo, né? Que se desse água e comida, ele ia morar lá. Então, seu Wilson, a sua hospedagem lá, como é que foi? Fiquei sabendo que não teve água, não teve lanchinho, não teve comida. Terrível. Teve pelo menos autógrafo lá da rapaziada? Fiquei sabendo que o senhor faz parte agora do agora é KWB? Eles me deram um CD, nem a primeira faixa toca. Nem a primeira fase, o CD tá arranhado. Deve ser pirata, sei lá o que é. O senhor foi pago? Porque da outra vez os caras ficaram devendo, né? Da outra vez o cheque não tinha fundo. Não tinha fundo não. Eu recebi 20 dias após o concerto do... 20 dias depois? A visita da academia. Sim, você viu, os caras têm dinheiro tão difícil para pagar assim, mas... Olha, seja bem-vindo aí ao nosso programa, tá tudo bem? Alguma novidade, o senhor trouxe de lá ou não? Tem. De lá? É. Só tristeza. Só tristeza? Mas seja bem-vindo, professor Wilson. E aqui em nosso terceiro bloco, nós temos uma nova convidada, que é a Pamela Simões, praticante da modalidade Taekwondo, né? E aqui em nossa cidade, também participou aqui dos Jogos Regionais no mês de julho. Foi isso mesmo? Eu queria que a Pamela se apresentasse. Tudo bem? E primeiramente gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem? Olá, tudo bem? É isso mesmo, eu participei dos Jogos Regionais e mês passado fui para a Copa do Brasil em Fortaleza. Foi para a Copa do Brasil. Lá nos Jogos Regionais houve um probleminha, foi isso que aconteceu? Foi. Mas viu, Pamela, eu sei que teve vários problemas, até mesmo teve um atleta que na primeira luta lesionou o joelho, né? O nome dele era o... O Caio Pociano. Ele teve a primeira luta, no primeiro chute da luta ele tomou um chute no joelho e é um rapaz acabou que estourando o ligamento. Poderia ter nos trazido alguma medalha, né? Porque me parece que é um rapaz que ficou um ano, ele ficou um ano Isso, na Coreia, exatamente, né? ficou um ano na Coreia em treinamento lá e voltou para lutar os regionais. E você, Pamela, o que aconteceu no jogo? Eu acabei passando mal na primeira luta e não pude fazer a luta. Mas isso foi estresse, foi muito treinamento, ou foi nervosismo? Acho que nervosismo. Acho que misturou tudo, né? Misturou tudo. Aí É a primeira vez que você participa? Não, terceira. Terceira? Isso. Terceira vez. Há quantos anos você pratica o Taekwondo, Pamela? Eu pratico Taekwondo há 7 anos. Né? Sendo que o Taekwondo já se encontra no Brasil desde 1970, que é mais ou menos não, com certeza 41 anos, né? 41 anos. Isso, que isso. foi trazido pelo mestre professor Carlos. Mestre Cho, Sang-Min Cho. Sang-Min Cho. Isso, 1970. Olha, aliás, o professor Carlos também foi praticante de Taekwondo, não é isso? Aliás, se não me engano, acho que você fez exame com ele, né? Com o próprio mestre. Na época o mestre comparecia nos exames. Eu fiz parte da primeira turma do Fábio Goulart, quando ele começou a dar aula em Cubatão. Grande Fábio Goulart. 85, 86. Mas hoje aqui nossa entrevistada é a Pamela. Pamela, além desse último campeonato, você teve algumas outras participações, alguns campeonatos? Tenho Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, terceiro lugar no Pan-Americano de Taekwondo, Paulista, por aí. E essa última premiação foi da... Copa do Brasil. Copa do Brasil. Isso. Olha, a medalha é muito bonita, hein? Mostra aí, muito bonita mesmo. Olha a medalha, é pesadona, hein, gente? Vocês estão vendo aí que é dourada, vale uma fortuna. Vamos lá. Aliás, ela veio até com segurança. Não é isso mesmo, professor Wilson? Ela veio com segurança aí? Eu queria que você me relatasse aí. Com quem que ela veio? Com o KWB. KWB? Não, eu fiquei sabendo que ela veio com a Camila. Ela veio com a Camila, com o seu José Carlos. Que é o pai da E com o nadador também, que veio acompanhando. Olha, essa de segurança tudo por causa da medalha, hein? Mas na verdade ela nem precisa de segurança, porque essa menina aí é uma fera, hein? Olha aí, vários títulos, né? Que você está conquistando aqui para nossa cidade. Cubatão foram com quantos atletas do Taekwondo? Para os Jogos Regionais, foi completo, foram 8. 8 atletas. A equipe é 8, não é isso? Isso. São 4 femininos e 4 masculinos. E o brasileiro? Nesse só fui eu, só. Só você? Só você? Só, porque você tem que ganhar o Paulista, aí você classifica para a Copa do Brasil, entendeu? Mas eu vi que também tem uma outra competição aí que você me falou que parece que vai a equipe completa, não é isso? Não tem uma outra competição que vai acontecer agora? Tem, o Brasil Open, que vai a equipe completa de Cubatão, vai participar. Não, eu vi na Será onde?
Vai ser em Curitiba. Em Curitiba, Isso. Paraná, Curitiba. Muito bem. Será qual é o seu dia mesmo? Vai ser 8 de outubro. 8 de outubro. Qual é a equipe? Como é o nome da equipe? O professor Fred Massa. Fred Massa. A gente luta como Fred Massa Cubatão. Fred Massa Cubatão, não é Semis? Fred Massa É Semis Cubatão, Semis Cubatão. Bom, legal. E onde que são administradas as aulas de Taekwondo aqui em Cubatão? Então, é no ginásio esportivo Castelo Branco, de segunda e quarta às 10 da manhã. Só tem no período da manhã? Só. Só o período matutino? Só. Das 10 a que horas? Meu Deus. Essa me Das complica. 10 a meio-dia, mais ou menos, né? Não, Tem que parar pro almoço, o tem que período, parar tem um pro período. almoço. Aqui os atletas almoçam. Lá no KLD, Porque nosso não. lá, às vezes, dá 3 horas de treino, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Mas, poxa, eu acredito que com essas conquistas que vocês estão tendo com o Taekwondo, eu acho que deveria se abrir novos horários, né? Será que o professor Fred não tem interesse nessa questão de abrir novos horários para a Então. modalidade? Então, com certeza. Ou outro local também. Outro né? local. Porque, igual, até você mesmo falar, você é faixa preta, não é isso? Faixa preta primeiro Isso, dan? isso, exatamente. Você não pensa também... Então, a gente administrar está aula, tentando fazer um projeto para abrir mais lugares de treino aqui em Cubatão mesmo. Não é mesmo? Fazendo até um projeto aí, vocês podem apresentar esse projeto até para as indústrias, para os empresários, né? Não somente depender da prefeitura, mas apresentar para... Não é isso mesmo, professor Wilson? Tem Claro. aí os Minas, tem a refinaria, né? Refinaria, várias indústrias aqui em Cubatão poder representar, Está aí patrocinando o pessoal. E olha, pelo que eu estou vendo, é uma arte muito bonita, né? Que, aliás, existem várias regras, né? Eu observei que eu acompanhei vocês lá nos Jogos Regionais, que vocês não usam muito o soco, né? Não, porque a técnica com as pernas é muito mais eficaz do que um soco no taekwondo, né? Porque a pontuação de soco é muito difícil de acontecer. Normalmente eles dão mais pontuação com as pernas mesmo. Porque pelo que eu vi pelas regras, parece que o soco não pode ser direcionado ao rosto, né? Não, só no tronco. Impressionante, hein? Mas o pé pode. O pé pode. Quer dizer, o pé é mais pesado, esse pode. O soco não, o soco não. Pra que soco? Não, soco... A contagem de ponto é a mesma. Se eu der um soco no tronco ou um pontapé, a contagem de ponto é o mesmo? Depende do chute. Se você der um chute giratório no tronco, são 2 pontos. Um chute normal, simples, é 1 ponto. O soco também, 1 ponto. Mas para você acertar 1 ponto de soco, tem que tirar o ar do adversário. Se não tirar, não é ponto. Agora, pelo que eu vi lá, o pessoal busca mais mesmo o chute na cabeça. Parece que é 3 pontos, não é isso? Isso, 3 pontos no chute em cima. Só que se for giratório, são 4 pontos. Depende do nível de dificuldade do chute. Poxa, interessante também. Mesmo com o pé de apoio, vamos supor, o kickbox, se eu chutar sem o pé de apoio, mas com o outro pé atingindo a cabeça, são 3 pontos, igual você está falando. Sim. Com o pé apoiado no chão e chutando na cabeça, são 2, entendeu? Entendi. Nossa, assim, pé de apoio no chão, chute em cima, 3 pontos. Agora, se você saltar, sair os 2 pés do chão e um em cima, são 4 pontos. O Taekwondo, ele tem origem de que país? Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Exatamente. Como toda luta marcial, ela tem origem de alguma outra luta, né? Você sabe mais ou menos? Então, o Taekwondo é mais ou menos uma história de 3 reinos, onde um sempre se ferrava na história e acabava sendo atingido. Então, acabou que existia uma arte Taekwondo, que chamava. Aí eles acabaram aperfeiçoando essa arte e fez o Taekwondo para se defender mesmo dos 2 reinos maiores. Aí surgiu o Taekwondo. Então, interessante, tá vendo? Toda luta sempre tem uma história no fundo, né? Que saiu, como tem, no caso, o judô, saiu do jiu-jitsu, não é isso? E a capoeira, que no caso é a modalidade que eu a tenho há muitos anos, eu sei que ela surgiu de danças litúrgicas. Isso é interessante, né? Agora, o Taekwondo é da Coreia do Sul, então quer dizer que a Coreia do Norte, nada, né? Nada. Nunca. A Coreia do Norte, na verdade, é socialismo. Cortina né? fechada, né? Tudo totalmente fechado. Então, às vezes. Porque outra coisa que eu observei no Taekwondo sempre no ataque de perna, pelo menos nos frontais,
vocês sempre se preocupam em não deixar os braços arreados para que a outra pessoa não consiga o pé atacar, chegar e encostar no corpo? É uma forma de defesa, porque o ponto é no colete. Agora com colete eletrônico, agora existe proteção eletrônica. Então é só sensor. Então se você coloca o braço na frente defendendo, você acaba evitando o contato do sensor e não entra pontuação. Então a gente costuma utilizar o braço com essa finalidade, de evitar o ponto. Ah, sim. Então, vocês já treinam essa técnica dos braços arreados, né? Porque, na verdade, o colete tem sensores. Exatamente. Mas o Brasil já tem esses coletes? Já? Então, depende do campeonato. Normalmente, campeonato de nível nacional é utilizado esse sensor. Agora, internacional, todos os campeonatos internacionais são utilizados. E como é, por exemplo, são rounds mesmo, as lutas? Isso, são 3 rounds de 2 minutos. 3 rounds de 2 minutos para mulheres? Para mulheres e homens. Só muda, tipo, infantil, aí mirim, que aí são 2 de 2. Então, aqui, na verdade, eu fiz uma pesquisa e na pesquisa estava assim, 3 rounds de 3 minutos para as faixas pretas e faixas coloridas seriam 3 rounds ou 2 de 2 minutos. Então, é porque mudou. Aí, tipo, agora são 3 de 2. Aí tem campeonato que acaba sendo 2 de 2 e a final 3 de 2. Aí depende do campeonato, mas normalmente são 3 de 2. 3 de 2. E o intervalo de 1 minuto? De 1 minuto. 1 minuto. Exatamente. Então, realmente, a cada luta, na verdade, você luta 6 minutos, não é isso? Isso. É um desgaste muito grande, não é, professor Carlos? É cansativo, sim. A pessoa tem que estar bem preparada mentalmente, fisicamente. Para chegar num campeonato desse, você tem que estar bem preparada fisicamente, né? Com certeza, ainda mais Fortaleza, né? Aquele calor insuportável, nossa. E já está treinando para o próximo, Pamela? Com certeza, né? Não pode parar de treinar. Os seus treinamentos só acontecem na academia ou você tem um treinamento paralelo, por exemplo, com a nutricionista, numa academia de musculação? Então eu tenho nutricionista e com o Fred mesmo eu tenho uma preparação física, que é a esposa dele que passa. É a esposa do Fred. Então já a gente vai conversar mais sobre essa questão da preparação sua, até que é a esposa do Fred. Mas no momento nós faremos um pequeno intervalo no Ligado do Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já, não saia daí. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte, iniciando aqui o 4º bloco. Continuamos ainda com a nossa entrevistada de hoje, que é a Pamela Simões, representando a modalidade Taekwondo. Que treina aqui em Cubatão com a equipe Massa. Fred Massa, é isso? Fred Massa Semis. Pamela, no bloco anterior você estava nos dizendo que faz um treinamento especial também com a esposa do Fred. A esposa do Fred também é atleta do Taekwondo? Ela é atleta do Taekwondo também. Também é faixa preta? Não, ela é ponta preta, uma antes da preta. Ponta preta? Isso. Ela faz um treinamento especial com você? Como? É um treinamento bem específico ao Taekwondo mesmo, uma preparação física bem específica, com explosão, velocidade, bem específico mesmo ao Taekwondo. Parece que no Taekwondo se usa muita explosão, não é isso? Muita explosão para poder sair o chute rápido. Eu observei isso lá nos aquecimentos dos atletas, nos jogos regionais, que vocês usam aqueles aparatos, equipamentos de treinamento, né? Isso. E até os técnicos ficavam simulando, né, como se fosse uma luta, né? Exatamente, para bem... Fingia que atacava só para a cara tem aquela reflexo, aquela reação de não tomar o chute. É isso que vocês treinam muito, né? Bem... Dá aquela queimada, o atleta, no caso, que está à sua frente, tem que ser muito mais rápido, tem uma explosão, é isso mesmo? Exatamente. É isso. E o professor Fred, ele se preocupa mais ou menos em qual área? É mais na parte técnica e tática, né, de luta. Então, é mais questão de luta mesmo. Então, a gente treina a tática, se a pessoa fizer isso, o que você faz? Ou então, pensamento rápido. Tipo, de ter aquele pensamento na hora da luta, agora dá. Então, vai e faz a execução do chute. É mais tática e técnica do Taekwondo. Ele é mais direcionado ao Taekwondo mesmo. Muito bem. Professor, você pergunta a nossa convidada? Gostaria de saber sobre a sua primeira medalha. A primeira medalha foi paulista em 2005. 2005 eu fui campeã paulista. Eu era faixa verde, se não me engano. Jamais vai esquecer, né? Jamais. Esse momento. Jamais. Sempre. Professor Carlos, pergunta a nossa convidada? Eu queria até comentar que na época que eu treinava, as regras eram diferentes, né? A luta valia nocaute, era tempo corrido, não era pontuação. E acabou mudando
para virar no sistema olímpico. E acho que acabou melhorando, né? Acabou incentivando o esporte, acabou melhorando o nível do taekwondo. Pois é, Panda, parece que hoje em dia é relacionado 30% soco e 70% perna, é isso? Isso, exatamente. Pelo fato de pontuação ser melhor em questão de perna, mas existe o taekwondo também ITF, que assim, é o taekwondo WTF, que é o taekwondo olímpico, e o ITF, que é o taekwondo mais para combate, que nem você falou, que utiliza mais soco no rosto, tanto faz, e não tem proteção, é sem proteção, entendeu? Então é um taekwondo mais agressivo, vamos dizer assim. E o outro já é um taekwondo mais esporte, mais Olimpíadas. Esse sem proteção seria não sei, igual o nosso, porque o sem usar proteção seria o profissional, que não usa o capacete nem protetor de tórax. E o de vocês seria a mesma coisa? Não, são taekwondos distintos. É ITF e WTF. São outra confederação, é separado. Não Tá junta o outro. Então tanto federação, tudo muda. separado. As regras mudam tudo. Tudo. Pô, legal. Porque já muitas vezes a pessoa não quer treinar o esporte olímpico, né? Quer treinar mais o combate mesmo, então tem essa opção, não é verdade? Exatamente. É como também tem a questão hoje tem o MMA, né? Tem essas modalidades esportivas de luta, né? Que a pessoa vai lá mesmo lutar mesmo é por dinheiro mesmo e só vale nocaute, não é isso mesmo, professor Carlos? Só para complementar, o kickbox também está passando por essa transição, essa transição para virar um esporte olímpico, que eles estão pleiteando. Então estão alterando muitas regras já. Já não é mais um esporte assim visando diretamente o nocaute. Professor Carlos, essa questão dessas mudanças as que você está relacionando aí sobre o kickbox, né? Mais ou menos como é que está se mudando essas regras? Então, agora o que está acontecendo é que está se visando mais a pontuação. É como o boxe olímpico, né? Que o que se visa são os golpes efetivos, os pontos efetivos. Não tem mais aquele foi mais agressivo que esse, entendeu? E tem uns que saem que nem um touro batendo na luva do outro adversário. E antigamente o juiz julgava que ele foi mais agressivo, mais iniciativa. Inclusive se empatar, no caso, se houver um empate no nosso caso, o kickbox, vai ser julgado quem foi melhor tecnicamente. Exatamente, o que prevalece hoje é a técnica, não é mais a agressividade. Pamela, assim como nas outras artes marciais, por exemplo, no Karatê nós temos o Kata, no Kung Fu temos o Kati, no Taekwondo seria o que mais ou menos o nome? O Taekwondo é o Tegu, que seria uma luta combinada, uma luta com o adversário imaginário, vamos dizer assim. Então você faz movimentos no ar, que seria simulando uma luta com um adversário imaginário. Esses movimentos no ar que você fala, são saltos ou acrobáticos, assim, não? Não. É luta imaginária. É uma luta imaginária. É igual o musical form, rapaz. É isso que ela está falando. É luta imaginária, seria defesa, os ataques com mão e pé. Mas há uns instantes atrás também você falou sobre movimentos de saltos, né? Ataques de saltos, como é que chama? Movimento giratório? Giratório, aí é um chute, vamos dizer, é um mondolho que a gente chama. Que é um chute giratório pulando na cabeça. Que é o que vale mais pontos. É o que vale mais pontos, que é o mais difícil para ser executado numa luta. Ultimamente é muito utilizado, pelo fato de valer mais pontuação, mas é o mais difícil. Professor, você tem uma pergunta a fazer? Tem. Pamela, no caso que você falou que essa luta imaginária aqui, o nosso se chama Musical Forms, vocês contam também o número de repetições naquele mesmo movimento ou não? Sim, normalmente são 20 repetições em cada Tegu, vamos dizer assim. Aí seria... Como eu vou explicar? Vamos supor, no giratório vocês podem repetir esse giratório quantas vezes, entendeu? Ah, entendi. Não, aí não tem, num Tegu não tem um giratório. Não tem número definido. Ok. Professor Carlos, tem uma pergunta a fazer à nossa convidada? Eu queria que ela falasse agora dos demais participantes lá do torneio. Quem está se destacando lá, além de você? Então, de Cubatão tem o Vinícius, que também foi campeão brasileiro ano passado. Aí esse ano ele também vai com a gente no Brasil Open, que foi campeão nos Jogos Regionais esse ano, Vinícius. Tem o Caio Ponciano, que foi o que se machucou, que estava na Coreia. Mas ele vai fazer cirurgia, caso ele não fosse, ele iria com a gente pro Brasil Open. Aí a gente tem também o Anderson, que ficou em terceiro lugar nos regionais, que também vai com a gente. Tem a Carla Abreu,
que foi campeã brasileira esse ano. E a Camila? A Camila. Tem a Camila também, que também vai com a gente no Brasil Open. Vai representando lá com o batom também. São quantos alunos o quadro de vocês treinam no dia a dia? Então, depende do horário, assim, mas vai. Fica equipe fechada, assim, a gente tem uns 10 atletas que lutam, assim, por Cubatão. Aí tem as crianças também, que também lutam por Cubatão, levando o nome de Cubatão, que também tem bastante talentinho por aí. Tá Eu acho que está faltando um pouquinho, Pamela, na verdade, acho que seriam uns torneios, uns campeonatos, não sei se podemos dizer assim, aqui em Cubatão, né? Para ser uma vitrine. Que eu acho que incentivar, as pessoas, né? Incentiva. E até mesmo as pessoas terem conhecimento da luta, que só a pessoa visualizando mesmo a luta, né, que vai ter os interesses, porque fica tão escondidinho o treino ali no centro esportivo, né? Então, eu acho que se o professor Fred trouxesse aqui para o nosso município de Cubatão, ou ele também organizasse, né, uns torneiozinhos aqui, por exemplo, no Centro Esportivo Pita, lá no Armando Cunha, no Casqueiro. É só aqui no Centro Esportivo que existe o Taekwondo? Não existe outra academia que pratique, não? Não, pelo que eu tenho conhecimento, é só esse núcleo, né? É só um núcleo aqui só na cidade de Cubatão de Taekwondo. Então, é por isso que eu estou dizendo, está faltando vitrines. Então, se ele trouxer eventos, campeonato ou torneio aqui para nossa cidade, ou que ele venha organizar em etapas, por exemplo, a primeira etapa vai ser lá no Centro Esportivo do Casqueiro, a segunda etapa lá no Centro Esportivo Pita, e a terceira e última etapa aqui no Castelão, onde ele venha trazer muitas agremiações de outras cidades. Isso vai ser uma vitrine para as crianças aqui do nosso município, e até mesmo para os jovens, porque os jovens não têm o conhecimento. Na verdade, eu vi as lutas de Taekwondo, é muito bonito, é uma técnica muito bem apurada, o pessoal tem uma elasticidade, né, nas pernas, flexibilidade, que é muito importante, eu gostei mesmo de ver, até mesmo, eu achei a luta das mulheres até muito mais bonito, porque a gente pensa assim, muitas vezes a gente vê as mulheres assim, né. Faltava você achar dos homens mais bonito que o da mulher, né? Eu achei a luta das mulheres mais bonita na questão até da técnica, e por exemplo, nós temos as mulheres assim como muito sensíveis, né, e aí eu percebi que não é nada disso. Mas, Pamela, nossa conversa está tão boa, mas nosso programa está chegando aqui ao término, então eu gostaria que você fizesse as considerações finais ao programa e muito obrigado pela sua participação. Bom, muito obrigada a você pelo convite de estar aqui. E eu queria chamar todo mundo para estar treinando com a gente lá no Centro Esportivo Castelo Branco, toda segunda e quarta, 10 horas da manhã. Espero vocês lá. Ok. E olha, espero que você volte outras vezes aqui, tá bom? Pode deixar. Ficaremos aguardando e até mesmo você trazer aqui as novas conquistas. E assim, terminamos mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Até o próximo programa, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, ok? Fique ligado.